Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo. Este é o canal Eu Sou Igreja. A gente vai fazer mais um estudo bíblico, um estudo das Escrituras Sagradas, para a gente falar sobre alguns temas, algumas dúvidas, algumas questões importantes aqui sobre Deus. Aqui a gente fala sobre Deus, é este o objetivo, e também contra as religiões que Jesus combateu, né? Então vamos lá. Este vídeo é mais um vídeo que foi retirado lá da caixa de perguntas do Instagram, né? E o tema é o seguinte: como devo jejuar e por que devo jejuar, certo? Essa foi a pergunta feita lá no Instagram, lá no meu Instagram, que é @professor Sebastião Júnior. Mas se você tem algum tema, pode ser dúvida, às vezes você não tem a dúvida, você acha algo, mas você queria ver uma outra versão, tema, ou algo que você simplesmente queria ouvir sobre, comenta aqui embaixo no vídeo que a gente faz um vídeo sobre. Esse vídeo não vai falar sobre ciência, biologia. Então a parte do jejum, que é relacionado à ciência, que o pessoal lá da academia faz, eu não vou falar aqui, né? Porque vários médicos dizem que jejum uma vez por dia faz bem à saúde. Algumas pessoas o jejum não é indicado, e assim por diante, né? Então tem a parte boa, a parte ruim na questão biológica, né? E obviamente que, assim como aconteceu com Daniel, haverá momentos que é preferível você não comer certos tipos de alimento. Porque se você está comendo carne de porco em um lugar onde as pessoas não tratam bem aquela carne, então é melhor você não comer, né? Então, não vou falar dessa parte de ciência e biologia, eu vou falar só sobre a questão religiosa, porque o jejum, quando se pergunta como devo jejuar, está falando do jejumzinho que você faz para Deus. Você deixa de comer para alimentar o seu espírito, não sei o quê, entendeu? Então, o foco do vídeo é esse. E já vamos, né, para os versículos. Primeiro eu vou ler nessa Bíblia aqui, ó, como essa Bíblia tá velha, ó, tá vendo? Essa é a Almeida Revista e Atualizada, se eu não me engano é essa, que diz assim, ó: respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum, certo? Essa é uma versão. E aí perceba que o e jejum está entre colchetes. Então, assim, por que o e jejum está sobre colchetes? Quando eu fui fazer esse estudo, né, a primeira coisa que eu lembrei é complicado, porque Jesus diz que certos tipos de demônios só saem com jejum e oração. Então, como é que Jesus está ensinando um ritual religioso? Não bate, né, com o que Jesus geralmente fala. Mas eu não posso fugir, não vou mentir aqui para vocês, dizer, olha, Jesus não falou, né? A gente tem que ir atrás do texto. E quando eu fui para o texto, eu li isso, e aí está a questão, está entre colchetes. É assim que você vai atrás da verdade. Você vai lá ler o texto. Não pode ter medo de ler o texto. E não pode, tipo, o Velho Testamento já passou, nem vou ler mais o que tiver de polêmica lá, eu não estou nem aí. Você tem que ir atrás do texto, tem que analisar, ver o que é. E o que é que acontece? Vamos logo para outra versão da Bíblia, né? Para vocês entenderem, chegarem. Sempre que vocês tiverem qualquer texto, ficou com dúvida, pega a outra versão da Bíblia e lê, beleza? E tenta entender com a outra. Vê se diz a mesma coisa, como é que diz. Já vou pegar aqui, ó, nova tradução, linguagem de hoje, beleza? Ela é diferente, a linguagem é mais próxima do nosso dia a dia. E lá em Marcos capítulo 9, versículo 29, está escrito assim, ó: Jesus respondeu, este tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Ponto final. Não tem a parte do jejum, meu amigo. Nessa aqui não tem, ó, é o mesmo versículo. Nessa não tem, nessa aqui tem. E adivinha qual é a mais utilizada por todas as pessoas? E com razão, tá bom? Porque realmente é boa. Essa aqui é a mais utilizada. A que tem o jejum é a mais utilizada. E não a nova tradução de linguagem de hoje. Então, tem uma diferença aí. Uma diz que tem jejum, a outra diz que não. Por que que acontece isso, né? Pessoal, é o seguinte, quando tem colchetes na Bíblia, isso significa que, normalmente, tá bom?
Isso é a regra. Eu não sei se tem outros motivos, às vezes está rasurado, mas normalmente é porque não está lá no texto original. Por exemplo, a pessoa pegou a página, e aí está lá escrito, e aí está rasgado ali no canto, está rasgado por conta do tempo. Aí ele vai lá e, não, completo que aqui, lógico que ele iria dizer isso, aquilo, outro, entendeu? É assim que acontece. Então, tendo esse conhecimento de que quando está entre colchetes, significa que aquela parte ali ou está rasgada, ou não está no texto, e aí, para ter a fidelidade, né, fidedignidade ao texto, para dizer, olha, esse texto que a gente tentou se aproximar ao máximo do que está lá. Então, quando eles acrescentam algo, eles colocam entre colchetes, para não ser otariedade de deixar lá, sem te dizer, ó, isso aqui não está lá não, mas a gente acha que é isso, entendeu? Então, eles colocam entre colchetes. Existem sim versões da Bíblia que não está entre colchetes, tá bom? Mas essa, que é ao meio da revista atualizada, que provavelmente você tem um aí na sua casa, está entre colchetes. E na nova tradução da linguagem de hoje, não, nem existe essa parte. Então, eu fui pesquisar sobre o porquê que está entre colchetes, né? Primeiro, nisso aí já dava para saber que ali não tinha aquele texto, né? Já que nas novas versões, novas traduções tiraram, aí tem coisa, né? Mas eu fui pesquisar para não chegar aqui para você dizer, olha, não tinha no texto e ponto final, certo? E aí, qual foi? Isso foi poucos minutos, tá bom? Demorei 10 dias pesquisando, não. Nas versões mais antigas da Bíblia, ou seja, os pergaminhos lá mais antigos, que é o Codex Sinaiticus, eu não sei como é que pronuncia isso, tá bom? E o Codex Vaticanus. Esses dois não tem no iJejum, beleza? Nos códex, ou seja, nos textos mais novos tem. Eu falei nisso no outro vídeo, mas você não é obrigado a assistir tudo, né? Então, deixar claro, os escribas, eles pegavam lá o texto como estava e não tinha uma máquina de xerox para ele tirar a cópia, né? Então o cidadãozinho botava o texto aqui de lado e ficava copiando. Ele era a copiadora da época, ficava copiando. Então, eles, às vezes, acrescentavam coisas. E é por isso, olha como é importante o versículo lá de Jeremias, capítulo 8, versículo 8. Que a falsa pena dos escribas converteu a lei do Senhor em mentira. Lá está escrito, já está na própria Bíblia falando disso, né? Então, olha como realmente aconteceu. E aí, o que os estudiosos, quando eu digo estudiosos, é o carinha lá da igreja evangélica, sabe? É os bispos lá, é o pessoal da igreja católica, é o pessoal que vai estudar teologia. Eles já chegaram nesse texto e eles já viram que foi um acréscimo. E eles mesmos dizem que como só tem nos códex mais novos, então aquilo subentende que os escribas acrescentaram, entende? E aí, ou seja, não tem jejum no texto original, beleza? Então, deixa isso bem claro. E aí, uma reflexão para você. Aqui a gente está falando sobre quando a Bíblia já era a Bíblia. Quando os caras já pegaram o texto para juntar tudo junto, né? Agora, e os caras, de lá para cá, os caras acrescentaram. E essa aqui é uma prova disso. Eu estou provando para você que teve acréscimo. Beleza? Porque o carinho escriba lá, que era um líder religioso, pensou assim, cara, a gente tem que dar importância pro jejum, né? Tem que dar. Deixa eu acrescentar bem aqui jejum aqui, para o pessoal pensar que foi Jesus que falou, entendeu? Foi isso que fizeram. E é isso que eles fazem várias vezes. Beleza? Então aí eu estou provando para você que tem acréscimo. Agora imagine o que é que não teve antes disso. Lá que é o códex já é cópia da cópia, entendeu? Agora imagine lá no início. Imagine como esses textos originais foram escritos. Por quem foram escritos? Que são justamente esses escribas, entendeu? Por isso que Jesus veio para consertar esse caminho tortuoso aí. E é por isso que Jesus diz que é o seguinte, ó. Entrai pelo caminho estreito. Né? E poucos acharão o caminho estreito. Porque, meu amigo, quem é que vai parar para pegar o texto, comparar duas Bíblias, vai ir atrás, se tem, se não tem, antes de fazer a pregaçãozinha? O cara já chega lá no púlpito e vai dizer, gente, Jesus disse, oração e jejum, jejue, entendeu? Porque convém a ele.
E aí, por isso que o caminho é estreito. Tá lá, é bem óbvio. Eu mesmo não sabia que esse texto não estava o jejum lá. Eu achava que estava. Hoje eu fui responder a caixinha do Instagram, que eu pensei que ia ser difícil. Já de cara já achei a resposta, né? Que o texto não está lá. Beleza? Então, estou mostrando aqui a importância e a falsificação dos escribas. Só para deixar bem claro, isso também não quer dizer que você vai descartar tudo porque um escriba botou em jejum. Não, você só vai ter mais trabalho para saber o que o escriba colocou e o que o escriba não colocou. Mas, como eu sempre digo, Jesus é o caminho, entendeu? Por isso que fica mais fácil. Sem Jesus, meu amigo, para você saber o que era do escriba, o que não era do escriba, o que era religião, o que não era religião, meu amigo, era praticamente impossível. Jesus, e Deus vendo isso, ele achou necessário. Cara, eu tenho que descer lá, eu tenho que entregar a mensagem eu mesmo, eu tenho que ser exemplo, porque, meu amigo, se o cara tentar buscar o que é certo sozinho, ele não vai achar, meu amigo. Por quê? Porque o que está escrito está ensinando errado. O cara que está na religião está ensinando errado. Os governantes, todo mundo já dominou esse povo aí ensinando errado. Eu tenho que ir lá eu mesmo. E foi isso que Deus fez. E é por isso que Jesus existiu, entendeu? É por isso que ele é o verbo, a mensagem. Ele é a mensagem. Ele é a palavra de Deus, a mensagem. Por quê? Para tirar a palavra do homem, a religião, entendeu? Esse que é a questão. Beleza? Então, não está escrito que Jesus falou que para expulsar demônio tem que jejuar. Beleza? Então, essa seria a polêmica que poderia ter para defender o jejum. Por quê? Aí como vai ficar mais claro? Pessoal, é o seguinte, jejum vem do latim, vou ler aqui, é jejunio, sei lá como é que se pronuncia, que vem de jejunos, que significa vazio ou faminto. Jejum significa vazio ou faminto. Ou seja, não significa o ritual religioso, o costume religioso de passar fome em nome de Deus. Não é glorificação de Deus com fome. Não, é fome. É faminto, é vazio. É como se o seguinte, quando você sente a fome, é fome. Quando você sente muita fome, é jejum. Entendeu? É mais ou menos isso. E aí tem várias referências, você viu isso a vida inteira, só que você nunca se deu conta, provavelmente, né? Porque também, para cair a ficha demora. No Chaves, por exemplo, quando você assistir Chaves, lembre disso. Quando o Chaves fica na porta do seu Madruga, esperando até o dia seguinte, pelo café da manhã, como é que eles chamam? O primeiro desjejum do Chaves. O desjejum. O desjejum. E ali não tem nada de ritual religioso, entende? Ali o que era o desjejum? O desjejum é simplesmente comer. É o café da manhã. Então, antigamente, eu acho que até hoje em dia nos países que falam em espanhol, e antigamente no próprio Brasil, o café era chamado de desjejum. Por quê? Você passava a noite toda com fome, dormindo, né? E aí de manhã você fazia o desjejum, você comia, você deixava de estar vazio, deixava de estar faminto e comia. Então, jejum, a palavra jejum significa vazio, faminto, com fome, beleza? Vamos para o próximo texto. Mateus capítulo 9, versículo 14, diz assim, ó. Então, preste atenção, os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que nós, ou seja, nós quem? Os discípulos de João Batista. Ou seja, não eram discípulos de Jesus, eram discípulos de João Batista, mas eram amiguinhos, né? Os dois se gostavam. E os fariseus jejuamos. Muitas vezes. Se muitas vezes que também é um dos que provavelmente não tinha muitas vezes, mas como tem outros evangelhos, suponho que também tinha ali. Beleza? E os fariseus, mas fariseus estavam lá, tá bom a palavra? Ou seja, os discípulos de João Batista e os fariseus jejuavam. Olha quem é que jejuava. Mas os discípulos do Senhor não jejuam. O discípulo de quem que não jejuam? De Jesus. Meu amigo, preste atenção no que eu estou te falando. Os discípulos de Jesus não jejuavam. É quase um trava-língua, né? E aí Jesus respondeu, disse assim, ó. Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles?
Claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Meu amigo, ele não está dizendo assim, ó, depois que eu for embora, aí vocês têm que fazer jejum. Não, ele está dizendo o seguinte, meu amigo, por que é que vão deixar de comer se eles estão felizes, entendeu? E aí tem um outro texto que quando o discípulo de João Batista questiona, ele diz assim, ó, por que que a gente faz jejum e os teus discípulos comem e bebem? Comem e bebem, 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 bebem. E ele responde isso. Ele diz o seguinte, alegria. Antes de continuar, eu vou ler o versículo seguinte desse texto aí, que eu não li na hora, nem me toquei, que é o versículo 16, diz assim, ó, ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos e assim não se perdem nem os odres nem o vinho. Ou seja, e aqui ó, lembra da reforma protestante que reformou a Igreja Católica? Jesus disse para fazer o inverso. Você tem que colocar novo no novo. Não pode fazer reforma, remendo, igual a Igreja Protestante fez, né? Você tem que botar o novo. Ou seja, o que ele estava dizendo aqui? Os ensinamentos que ele trouxe, o Evangelho, as boas notícias, boas novas, não são para aqueles costumes velhos, para a religião, porque aquilo ali já era podre, já não servia aquela roupa velha. Então, o que ele está dizendo? Olha, eu não vou pegar e acrescentar e vou ficar com esses costumes velhos e sem noção de vocês do jejum. Eu não estou para pegar a religião comigo e consertar. Não, é tudo novo, aqui é tudo novo. É vinho novo, ou seja, Jesus que é o vinho novo, é em odres novos, a base é nova, entendeu? É isso. Se você for ver lá nos textos antigos da Bíblia, o jejum ele é vinculado ao luto. Alguém morreu, vou jejuar, porque eu estou triste. Não quero nem comer de tristeza. Esse era o jejum. E aí o jejum, como a religião gosta de se fazer de sofrido, o jejum virou o quê? Algo da religião. Aí o pessoal olha, aí começou a virar uma disputa. Eu estou jejuando por Deus, porque esse povo não segue a Deus, vou jejuar. Aí outro, eu vou jejuar mais ainda, eu vou jejuar a manhã inteira. Aí outro, não, eu vou jejuar o dia inteiro. Outra semana inteira, vamos passar um mês de jejum por Deus, entendeu? Era assim. Então, olha a informação. Os discípulos de Jesus não jejuam. Se os discípulos de Jesus não jejuavam e Jesus não ficava pegando no pé deles dizendo jejua, 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 por que é que você vai jejuar, meu amigo? Beleza? E eu sei que isso aí não basta para você, que ainda tem mais coisas, né? Então vamos pegar outro texto, 4 versículo 2. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Isso na nova tradução linguagem de hoje. Na antiga, a Almeida Revista Atualizada, diz, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha, nessa diz jejuar 40 dias e 40 noites. Nessa diz, como é que diz mesmo, meu Deus? Diz que passou 40 dias e 40 noites sem comer. Olha a diferença. Então, se você lê a antiga, você pensa assim, Jesus fez um jejum de 40 dias. Olha como o jejum é importante, não é verdade? Já na nova, você diz o quê? Jesus ficou sem comer. Olha a diferença, ficar sem comer e jejuar. Na verdade, tem uma diferença, porque se você jejua, você diz que aquilo é para Deus, você está se forçando a ter fome. Outra coisa é você ficar sem comer. E aí Jesus estava com fome, né? E aí, se você ler depois, vai ter a tentação do diabo e tal. Só que aí diz, lá no versículo 11, que depois que teve lá a tentação, diz assim, ó, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Serviram o quê? Comida, entendo eu, né? Se eu não me engano, nos outros evangelhos fala que é um banquete, né? Mas me diz, se ele estava fazendo um jejum para Deus, porque queria fazer um jejum para Deus, por que é que ele iria comer quando os anjos deram comida para ele? Entendeu? Ou seja, por que ele estava
40 dias e 40 noites sem comer? Porque ele não tinha o que comer, entende? Era isso. Não era porque ele estava fazendo o jejum ritualístico, costume da religião. Então, tal que ele comeu assim que os anjos deram comida. Ele só não comeu o pão do diabo porque ele tinha que fazer as pedras em pão. Então, tal que existe outra passagem que ele está com fome e vê a figueira. O que ele faz? Ele tenta comer da figueira e a figueira não tem fruto. Ou seja, naquele tempo a comida era escassa, não era que nem hoje em dia que você tem, não, vou comer aqui agora porque eu quero comer. Não, não era assim, meu compadre. E por que ele passou por isso? Porque a gente muitas vezes vai passar por isso na vida e vai ter fome, não é verdade? E mesmo assim não deve ceder ao diabo. Basicamente a mensagem é essa. Beleza? Ou seja, ali não era um jejum ritualístico, era simplesmente ele estava sem comer. Então vamos para fechar, Isaías capítulo 58, versículo 3. Este que eu vou ler até na Bíblia da versão mais antiga mesmo. Esse aqui, sempre que você pensar em jejum, você tem que pensar Isaías 58, Isaías 58, Isaías 58. Beleza? Lá diz assim, ó, versículo 3. Obviamente que o caminho é Jesus, por isso que eu li Jesus. Mas eu estou dizendo o capítulo referência, que fala mais coisas, é Isaías 58, versículo 3. Diz assim, ó. Dizendo, né? Ele fala do povo, como é que o povo reclama para Deus. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Porque que Deus não liga para o jejum, né? Eis que no dia em que jejuais, Deus falando para o pessoal, eis que no dia que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses. Ou seja, o cara não está jejuando para Deus, está jejuando para si mesmo, para ganhar um carro, para ser o cara, né? E exigis que se faça todo o vosso trabalho. Ou seja, alguém está trabalhando por ti também. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferir e descompunho iníquo, jejuando assim como hoje. Não se fará ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Deus perguntando. Porventura não é este jejum que escolhi? Primeiro ele está dizendo, Deus está perguntando assim, ó, o jejum que eu quero é que o homem se aflija, sofra. Vocês acham que é isso que eu quero? Deus dizendo. Você acha que eu vejo vantagem nisso aí? Aí ele responde, ó. Porventura não é este o jejum que escolhi? Aí qual é o jejum que Deus escolheu? Se pergunte qual é o jejum que Deus escolheu. Aí ele responde, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Jugo é o fardo, todo o fardo você coloca nos outros. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te esconda do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Meu amigo, eu não era para precisar explicar nada. Nada. Eu não deveria não, né? Não é necessário explicar nada, porque o que está escrito é bem claro, só que as pessoas não leem. Elas não se importam com Deus, elas não se importam com Jesus, elas dizem que amam a Deus com todas as forças, mas elas não se esforçam, não vão atrás. Deus é bem claro, e ele diz e repete várias vezes, que não quer o jejum, não quer a religião, não quer o ritual religioso, não quer o costume religioso. Ele quer o quê? Repartir o pão, certo?
é vestir o nu, cuidar do faminto. Por isso que Jesus repartiu o pão e disse: faça isto em memória de mim. Fazer o que? Repartir o pão com o necessitado. E as pessoas vão lá na religião, faz o quê? Transforma repartir em pão num pãozinho minúsculo e faz um ritual religioso ridículo entre um monte de pessoas com Hilux. Pelo amor de Deus. Então é isso. Acabo também ficando indignado. Beleza? Mas é isso. O jejum que Deus quer é este. Reparta o pão. E tudo isso que está escrito em Isaías 58. Espero que tenha ficado bem claro. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Comenta aí. Tamo junto. Valeu. Falou.